Eu recebo agora no estúdio do Aqui em Casa o doutor Fernando de Napoli. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Ah, que coisa boa. Doutor, ao falar sobre cirurgia plástica, é natural vir à mente procedimentos estéticos ou intervenções cirúrgicas relacionadas ao padrão de beleza. Para além da estética, as cirurgias plásticas também são soluções para problemas de saúde, que visam reconstruir uma região do corpo que passou por traumas, doenças ou acidentes. Quais os exemplos que o senhor pode apresentar aqui para a gente? Então vamos lá, Cleide. A última estatística mundial nos traz como em primeiro lugar as cirurgias do nariz. A gente não está dizendo somente de cirurgia estética, a gente está dizendo de uma forma de melhorar essa respiração do nariz. Então foi a cirurgia mais realizada no último ano. Seria o quê? Corrigir o desvio do septo nasal para que a pessoa tenha condições de respirar melhor durante o sono e durante a atividade física. Ah, que interessante. Inclusive, uma vez eu vi uma pessoa que fez uma cirurgia desse desvio de septo e eu achei que ele rejuvenesceu. Dá essa aparência mesmo? É que, na verdade, a gente aproveita para, além de corrigir o desvio, talvez fazer alguma coisa em estética. Então, provavelmente foi esse o caso. Além dessa parte reparadora de trazer qualidade de vida, provavelmente o médico fez algum reparozinho para melhorar a parte estética também. Olha aqui, você disse que não fez nada disso, hein, seu? Quer dizer que tirou umas ruguinhas. Doutor, a sua especialidade é rinoplastia, né? Que corrige o desvio do septo, como o senhor acabou de falar. A questão da respiração melhora muito. Todas as pessoas que têm esse desvio de septo têm uma qualidade de vida ruim? Normalmente são pessoas que dormem mal, elas roncam, já têm um quadro alérgico, de sinusite, de alergia do próprio nariz, então elas têm uma qualidade de vida ruim e talvez não saibam disso. Elas só vão perceber que melhorou depois da cirurgia, porque elas estão acostumadas a respirar mal. Ai, e a gente tem o hábito de acostumar com coisa ruim, né? Exatamente. Isso não pode, não. Outro procedimento bastante comum é da retirada das pálpebras, né? As superiores, para aperfeiçoar a visão noturna, que é perdida devido a esse excedente de pele, né? Como é feita essa cirurgia? Foi a segunda cirurgia mais realizada no mundo no ano passado. É uma cirurgia relativamente simples. O que ocorre é que esse excesso de pálpebra, que inclusive eu já tenho aqui, ele faz com que o olho reduza o campo visual dele. Então, isso atrapalha dirigir carro à noite, por exemplo. Então, sob anestesia local, a gente corta na dobrinha aqui da pele do olho e tira esse excedente de pele. Isso melhora demais a qualidade de vida dos idosos, inclusive. É só o cirurgião plástico que pode fazer ou tem alguns oftalmologistas fazendo também? Não, faz parte de ambas as especialidades. A gente não gosta muito dessa dicotomia. Quem está habilitado são ambas as especialidades, oftalmologista e cirurgia plástica. Escolha aquele que você tem maior afinidade, que tenha gostado mais da consulta. A questão do lábio leporino? Leporino. Leporino. É uma cirurgia também, assim, que melhora muito a autoestima da pessoa, principalmente de crianças, né? Isso, é um trauma muito grande para toda a família, para os pais, quando nasce um bebezinho com lábio leporino. Graças a Deus, hoje a cirurgia melhorou demais o grau de refinamento dela, de modo que traz uma qualidade de vida futura para esse bebê, para essa criança muito grande. Porque não é só a parte estética, isso daqui atrapalha, por exemplo, inclusive a amamentação. Acompanha do lábio leporino aquele rasgadinho no céu da boca que a gente chama de fissura palatal. Aquilo ali atrapalha a sucção. Por isso que a gente tem que pensar também no outro lado da plástica, em trazer o desenvolvimento normal para esses nenéns, para que eles possam succionar de forma adequada o leite. Então, é uma cirurgia muito bem realizada, eu faço parte do Sistema Único de Saúde de Cirurgia Plástica e lá as portas estão abertas para esse tipo de paciente também. E para a mamãe que está nos vendo aqui agora, que tem um bebezinho assim, qualquer parte aí do Brasil, mas que não tem condição financeira de fazer uma cirurgia dessa, como é que faz? Nós estamos lá para isso. É claro que existe toda uma regra e todo um trajeto a se seguir, que independe de nós médicos, mas o trajeto é o seguinte: ir aos postos de saúde, pegar o encaminhamento para o seu bebezinho e dali vai cair em uma central de regulação do estado. Ele vai direcionar esse bebê para o hospital adequado, onde tem o cirurgião plástico para resolver o problema que vai ser resolvido.
porque é uma questão de prioridade do SUS esses casos, assim como os casos de reconstrução por câncer de mama, e hoje entrou também aí como uma certa prioridade os transexuais. Olha só, eu quero ainda falar desses bebês, porque o senhor falou que tem uma dificuldade para mamar. Eles ficam com abaixo do peso se não fizer essa cirurgia logo? Ficam, mas tem o tempo correto de se fazer. Na fase inicial perde um pouquinho de peso, depois que tudo se corrige, eles conseguem ter a vida normal, sim. E a partir de que idade o bebê pode fazer? Variável, variável. A gente precisa de levar em consideração o peso, a saúde dele em relação à anemia. Então, a partir dos 6 meses, a gente começa a pensar em cirurgia e depende muito da gravidade de cada caso também. Tá certo. O senhor observou uma mudança no padrão estético atualmente? Muitas mulheres hoje, na verdade, elas estão optando, por exemplo, para o explante. Por que isso está acontecendo? É um assunto muito delicado e, ao mesmo tempo, muito interessante. Infelizmente, a cirurgia plástica ela vive de ondas e agora a gente está falando de uma onda de estética. Todo mundo queria pôr prótese grande, ter as mamas grandes, e isso não é saudável. O peso atrapalha a coluna, o peso provoca queda de mama e, de uma certa forma, traz um certo constrangimento, dependendo da vestimenta que for usada. Então, a tendência hoje já é reduzir as mamas ou até tirar a prótese de silicone. A prótese de silicone ela pode causar um tipo de linfoma que é facilmente tratável, de baixa incidência, e pode causar algumas doenças, por exemplo, de articulação, dor articular, que também é de muita baixa incidência, mas que, de uma certa forma, foi visto pelas mulheres em geral como algo muito assustador. Isso provocou a onda do explante nesse momento. O senhor parece que é um apaixonado pela profissão, né? Eu sou apaixonado por tudo nessa vida, inclusive pela própria profissão. Que coisa maravilhosa. E a questão da estética masculina, como é que tá? A cirurgia plástica. Cirurgia masculina, em primeiro lugar, primeiro o homem ele tem um pouco mais de medo que a mulher. Vocês são nota 10, extremamente corajosos para enfrentar um centro cirúrgico. Os homens estão perdendo esse medo. Então, eu sou um desses casos. Eu já fiz 2 transplantes de cabelo em mim, sendo que o último foi há 10 meses. Os homens cada vez mais têm tirado aquele excesso de mama, que traz um certo estigma, ele não consegue andar sem blusa em uma piscina, em uma praia, em um clube, porque ele fica totalmente constrangido. Então, a cirurgia de ginecomastia. Olha só. E os homens têm procurado também agora emagrecer um pouquinho a gordurinha da barriga com a lipoaspiração. Tá. Agora, por falar em gordura, né? As pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, mulheres que perdem muito peso, homens também perdem 40, 50, 60, já vi casos até de 90 quilos. E que fica aquele excesso de pele no corpo inteiro. Como é que é feita essa cirurgia? Ela é em etapas? Se pode fazer várias numa mesma cirurgia? Como é que é feito isso? Mais uma excelente pergunta, e essa daí também são pacientes que são prioridade no SUS, inclusive. Tá. Depois de uma cirurgia bariátrica, as pacientes procuram, em primeiro lugar, operar o abdômen, porque cai muito a pele, aquela queda provoca assaduras aqui na região da dobra do abdômen, e essas assaduras criam até, às vezes, fungo. E arde. Então, elas procuram tirar esse abdômen avental primeiro. Segundo lugar, aí a gente controla, porque senão elas querem fazer tudo de uma vez mesmo. A gente parte para a mama, braços e pernas. Então, pernas flácidas demais, atritando uma na outra, provoca, de uma certa forma, uma dificuldade de higiene e desenvolvimento dessas assaduras por fungo. Então, a gente tem que segurar as pacientes e dizer, uma coisa de cada vez, porque associar várias cirurgias ao mesmo tempo aumenta o risco cirúrgico. Tá, e vamos supor, a pessoa faz o abdômen, daí quanto tempo ela pode fazer os braços, por exemplo? A gente espera aguardar a normalização da anemia, porque fica com um certo grau de anemia, depois de uma cirurgia dessas, e recuperar dessa cicatrização. Então, em média, a gente espera 6 meses. Interessante. Então, essa anemia tem que ser logo corrigida, né? Fazer uma dieta específica, um controle alimentar também. Deus é perfeito até nesse sentido. Ele consegue simplesmente através de dieta corrigir, não precisa de medicamento. Então a gente entra aí, correção de anemia por carência de ferro, rapadura. Olha só. Carne vermelha, carne de vaca, né? Então a gente tem rapadura, carne vermelha,
a beterraba em menor grau e o feijão. Não precisa de medicamento para essas coisas, é só uma dieta regrada, controlada e não esquecer de se expor ao sol de vez em quando, assim que o cirurgião plástico permitir, porque corrige um outro tipo de anemia e traz a vitamina D para o corpo também, né? Como é que é o pós-cirúrgico, doutor? Ele é bem criterioso? Existe alguma complicação se não fizer o passo a passo certinho? A gente costuma dizer que a gente não tem medo de cirurgia, como cirurgião. É um medo pequeno, nosso como cirurgião. A gente tem medo de vocês, pacientes, dentro de casa, quando recebem alta. Porque por mais que a gente oriente, não é fácil assimilar tudo isso. Então, às vezes, um deslize qualquer dentro de casa põe um pós-operatório em risco e a gente tem que, às vezes, reverter algumas situações para tentar tapar esse buraco que foi criado dentro de casa. Doutor, a cirurgia de orelha, que a gente vê muito dumbo por aí, né? Essas orelhinhas de abano. É complicado fazer essa cirurgia? Não, é uma cirurgia muito simples também, talvez uma das cirurgias que primeiro a gente aprende durante a especialização médica, muito aconselhável. As crianças a partir dos 5 anos, ou idealmente a partir de 7 anos, porque ela já desenvolveu quase que toda a extensão do tamanho da orelha. Então, 5 anos para aquelas que já estão sofrendo muito bullying. Se puder aguardar até 7, melhor, é o ideal. Dá para fazer sob anestesia local a partir dos 12, 15 anos. Nessa idade a gente faz com anestesia geral, que inclusive é a mais segura. Então, um cortezinho atrás da orelha, a gente tira um pouquinho desse excesso de cartilagem e, entre aspas, a gente costura essa orelha aqui nesse osso que tem atrás. Então, ela fica bem coladinha. Olha! Resolve esses problemas sociais da criança, que a gente tem que pensar sempre por esse lado também e não ficar pensando só estética. A cirurgia plástica, ela promove saúde antes de mais nada e por isso que a gente está aqui hoje conversando, no Aqui em Casa com vocês. Outra coisa que o senhor falou sobre o implante, né, do cabelo. Há muito tempo atrás, aí, há uns 20, 30 anos atrás, era uma cirurgia muito complicada, às vezes tinha muita reação e ao invés de ficar bonito, ficava feio. Como é que está hoje o procedimento? Graças a Deus a medicina ela se desenvolve muito, a cirurgia plástica também, e eu passei por essas 2 cirurgias. A primeira cirurgia foi um corte aqui atrás da minha cabeça de fora a fora e retirava-se um pedaço do cabelo, colocava numa mesa e vai cortando fio a fio. Isso foi há 11 anos atrás, quando eu fiz minha primeira cirurgia. Agora, vamos dizer que de uns 2, 3 anos para cá, e a minha cirurgia foi há 10 meses, não se faz mais esse corte enorme aqui atrás. O cirurgião, ele tira fio por fio já. Então, no momento da retirada, já é fio a fio, e não um corte enorme, tirando um retalho de cabelo. Então, isso simplifica muito, e para todos nós homens, de uma certa forma, a gente se sente um pouco com a vaidade rebaixada, com a autoestima um pouco ruim. Eu comecei a ficar careca aos 17 anos, de tanto estudar para o vestibular, então, de medicina. Então, isso me trouxe, assim, uma qualidade de vida também muito boa. Infelizmente, a calvície, ela avança em todos nós. Na mulher, também pode ter um tipo de calvície que é corrigível até com medicamento. E isso me trouxe uma autoestima muito grande. A cirurgia simplificou demais por conta dessa retirada, que agora ela é fio a fio, então diminui muito o trauma cirúrgico. Não, e não parece nunca que foi implantado, está perfeito. A naturalidade do procedimento realmente evoluiu bastante e a gente agradece aos estudiosos por terem propiciado mais isso para nós da cirurgia plástica. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais, que eu fiquei curiosa. Tira fio a fio e faz como se fosse assim... uma adubação, coloca ali para crescer. Como é que é? Explica direito. Nota 10, é isso daí mesmo. Então, primeiro é a retirada dos fios. Retira um monte de fio, fio a fio. Vou simplificar, como se tivesse pego uma pinça e sacado, fio a fio. Mas não é bem uma pinça, não. Coloca aquele monte de fio em cima de uma mesa e as enfermeiras vão pegar esse fio e colocar dentro de uma canetinha para o cirurgião já reintroduzir esse fio no lugar calvo. Aqui, por exemplo. Então, ele pega o fio e reintroduz, como se fosse plantar uma plantinha mesmo. Aí, ó, pouca telha. Pra você, viu? Ali outra. E é dolorido? Demora? É demorado, porque é um trabalho assim, extremamente artesanal. É fio a fio, né? Exato.
Então imagina, eu era na segunda cirurgia, não estava tão calvo e foram 10 horas de cirurgia. Misericórdia. Quase 3.300 unidades foliculares que a gente chama. Cada unidade tem de 2 a 3 fios. Então é muito artesanal. E por ser artesanal e microscópico, então é muito delicado, isso demora. Mas essa demora não aumenta muito o risco cirúrgico porque é uma cirurgia hoje feita com anestesia local e sedação. Ah, então você fica de boa. Fica de boa. Ah, que legal. Tem até uma pausazinha para o almoço no meio da cirurgia. Então é tudo bem diferente do nosso convencional. Gente, para nós mulheres isso é muito mais fácil, porque a gente já é torturado desde adolescente a tirar a sobrancelha, a fazer depilação, mole para nós. Exato. Então, tem feito muito em mulheres? As mulheres, a queda de cabelo da mulher, felizmente, ela é tratável com os medicamentos. Ah, tá. Exceto uma queda de cabelo que forma uma cicatriz aqui na frente, essa chega a ser uma doença, essa é irreversível. Com o Covid, a doença do coronavírus, várias mulheres e homens também, depois de 2, 3 meses da doença, tiveram uma queda de cabelo enorme. Foi, meu caso. Essa queda, ela é reversível, independente do tratamento clínico. Mas é claro que se puder ter um empurrãozinho do dermatologista para ajudar nessa queda, ajuda a acelerar o crescimento do cabelo. É o eflúvio telógenes, que a gente chama tecnicamente falando. E também as mulheres têm muita queda de cabelo porque passam muitos processos químicos. E esse cabelo, geralmente aqui na frente, vão ficando mais ralinhos. E não cresce. Tem aquele cabelinho ralinho aqui que fala que cabelo que não cresce. E aí também pode fazer essa correção. Adorei que você está me ajudando na parte médica. Mas é exatamente isso. E, além disso, as mulheres têm o mau hábito de utilizar o cabelo preso de forma muito tensa. Então, faz aquele rabo de galo muito apertado todos os dias. Aí, infelizmente, avança e tem uma certa queda de cabelo aqui nessa região frontal por tanta tensão nesse rabo de galo. Aí, ó, gente, vamos nos cuidar mais, né? Doutora, adorei falar com você. Eu também, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço a todos por estar nos assistindo e coloco-me à disposição para eventuais dúvidas futuras e participar do programa de vocês, que foi um espetáculo. Mas vai ter oportunidade muitas, que tem muitas dúvidas ainda. Obrigado. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor. Amém, tudo de bom, felicidades a todos. Obrigada.